Agora, iniciando o estudo das suturas, começaremos pelas suturas simples. A sutura consiste na aproximação de estruturas através de pontos e deve ser realizada com instrumentos. Sutura é um dos assuntos mais excitantes aos estudantes de medicina, pois vem carregado de toda expectativa de quando decidimos nos tornar médicos. Parece que depois que aprendemos a suturar, podemos consertar qualquer ferimento que apareça. Não é 100% verdade, mas saber suturar sempre causa uma boa impressão por aí, não é? Existe uma tendência dos estudantes de medicina de achar que uma boa cicatriz decorre de uma sutura bonita. A realidade é que a boa cicatrização depende da aplicação de uma boa técnica cirúrgica aliada ao organismo do paciente. Para aplicarmos uma boa técnica cirúrgica, devemos seguir alguns conceitos. Primeiro, a ponta do porta-agulha deve apreender a agulha na sua parte média, deixando a ponta sempre para cima e voltada para o lado oposto aos seus dedos. Se você é destro, a agulha fica voltada para a esquerda. Se você é canhoto, fica voltada para a direita. Também podemos pegar a agulha tipo um anzol, que será útil para suturas em locais estreitos e profundos, como nas cirurgias de próstata. Em geral, quando realizamos as suturas, fazemos ela da direita para a esquerda ou da parte distal para a proximal. Quando estamos iniciando nas suturas e ainda não temos tanta experiência, um jeito fácil de fechar uma ferida é fazendo um ponto no meio da incisão e, a partir daí, ir distribuindo os pontos alternadamente no centro até a sutura estar completa. Para uma boa sutura, as bordas devem ser regulares, como vocês podem ver nessa demonstração. As bordas da ferida devem ser manipuladas delicadamente, estarem próximas e sem tensão. E uma boa cicatrização depende muito que essas bordas não estejam traumatizadas ou evertidas. Um dos truques da boa sutura é justamente regularizar essas bordas se acaso for necessário. Relembrando, as pinças podem ser com dente de rato. As pinças dente de rato pegam a borda de maneira pontual, enquanto as que são sem dente ou anatômicas podem macerar a pele, deixando uma marca na mesma, o que refletirá no futuro na cicatrização desse local. A maioria dos cirurgiões plásticos utilizam pinças dente de rato delicadas para confeccionar suas suturas. O jeito correto de segurar a pinça é como uma caneta. O posicionamento da agulha no porta-agulha também é essencial, devendo estar a agulha na extremidade do porta-agulha para realizar um melhor arco de rotação e no centro da agulha, como podemos ver aqui. Uma maneira equivocada é segurar a agulha no meio do porta-agulha, como vemos frequentemente nos iniciantes. O nó consiste na superposição de seminóis, que preferencialmente deve ser antideslizante, para que confira uma maior resistência e não desate facilmente. O nó antideslizante é quadrado, e cada seminó é a imagem especular do anterior. Este é o erro mais comum na realização das suturas, pois facilmente podemos fazer seminóis iguais, o que torna o nó deslizante. O nó antideslizante segue as leis de Livingston, que nos diz que movimentos iguais de mãos opostas formam um nó perfeito, e a ponta do fio que muda de lado após a execução do primeiro seminó deve voltar ao lado inicial para realizar o outro seminó. Percebam que, assim, os movimentos das mãos trocam de lado a cada seminó. Se isso não for feito, o nó sai errado e cruzado.
O ponto simples é o mais básico e serve em quase todas as situações. Ele pode ser feito em todas as estruturas e, utilizando o fio adequado, pode ser inclusive estético. O posicionamento é muito importante e temos que estar confortáveis, com os cotovelos semifletidos na altura da cicatriz umbilical. Estes cotovelos devem estar próximos ao corpo. Iniciamos o ponto simples com o adequado manuseio das bordas, entrando com a distância curta, porém não muito próxima, e respeitando a mesma distância do ponto de entrada para o ponto de saída da agulha. Se a agulha não transpassar completamente de primeira, podemos apoiar com a pinça e empurrar novamente com o porta-agulha. O primeiro seminó é duplo e deve aproximar as bordas sem garrotear. Lembrem de deixar o porta-agulha sempre entre os fios. O segundo é simples e agora sim deve ser apertado para conter o conjunto. O terceiro também é simples e serve como segurança do conjunto de nós. Só aí cortamos o fio, deixando uma margem de segurança para a retirada do ponto posteriormente. Para se ter um bom resultado, precisamos asepsia adequada, material apropriado, manuseio adequado, hemostasia na medida, pois se houver hematoma favorece infecções e se a hemostasia for demais pode deixar tecidos isquêmicos, que gera necrose tecidual, confrontamento anatômico por planos e técnica que associa a tensão exata ao espaçamento correto entre os pontos. Na sutura da pele, o espaçamento de meio centímetro entre os pontos é suficiente. Lembrar que pontos muito próximos podem isquemiar o tecido. Alguns estudantes preocupam-se muito com o posicionamento do nó ao final da sutura. Ele não interfere na cicatrização e pode ficar em qualquer local, inclusive em cima da cicatriz. Se ele fica encostado na pele, pode forçar esse local e este ponto ficar marcado na cicatriz, gerando uma cicatriz bem feia. Porém, o maior problema acontece quando as bordas da ferida não ficam bem coaptadas. Bordas deprimidas, invertidas, sobrepostas ou evertidas geram dificuldade na cicatrização e resultados inestéticos.